Salve, salve, turma boa! Espero que todos vocês estejam muito bem. Vamos começar mais uma aula. Barreiras à entrada, mostrar que nem sempre tamanho de empresa e domínio do negócio facilita ter lucros. Vem comigo aprender mais um pouquinho. Pois é, galera, a gente vai falar um pouquinho de barreiras à entrada. Essa aula vai ser colocando um ponto importante. Veja, normalmente a gente acha que a empresa tem que ser grande e com isso ela consegue economias de escala, né? E com essas economias de escala, economia de tamanho, ela, como compra ou vende ou produz em grande volume, você termina baixando os custos médios e conseguindo margens maiores. Isso é uma linha de pensamento, mas nem sempre, principalmente hoje em dia e principalmente na economia digital, nem sempre o tamanho é documento. Nem sempre o tamanho da empresa garante que ela vai dominar o mercado. A maioria das indústrias não funciona desse jeito, e aí a gente precisa entender o que é que faz, então, com que a empresa tenha um posicionamento melhor e que tenha suas margens de lucro mantidas, né? Que evitem corrosão por conta da concorrência, né? Sabendo sempre que quando um mercado, uma indústria apresenta uma margem de lucro média maior do que normalmente acontece na economia, isso é uma atração, um atrativo para novas empresas entrarem naquele mercado. Então é disso que a gente está tratando aqui, quer dizer, das barreiras. Quais são as barreiras possíveis para impedir, mitigar a entrada de novas empresas no mercado? Então, sem mais delonga, aparecendo aqui pequenininho, a gente vai falar um pouquinho sobre essas barreiras, né? Bom, sou eu, a Grande Muralha, na Grande Muralha da China, e dizendo o seguinte: realmente, barreiras à entrada é um arsenal importante no armamento competitivo das empresas. Então, é essa a lógica, e criar essas barreiras significa você proteger mercados. Né? É isso que as empresas estão fazendo e sempre fizeram, principalmente quando você consegue determinada dominância naquele mercado, um determinado tamanho, representatividade e posicionamento. Então é isso, a grande muralha dos mercados, e a gente está começando agora como é sobre essa questão. Então vamos sair aqui e começar a falar um pouquinho sobre barreiras à entrada. Essa aula, esse capítulo particularmente, vai tratar de barreiras à entrada e preço limite, né? O preço limite como um dos elementos de barreiras à entrada. Né? Mas basicamente a gente vai tratar bastante da questão do preço limite. A barreira à entrada é um definidor da estrutura da indústria. Nesse caso, como a gente está introduzindo a ideia, está introduzindo o conceito de barreiras à entrada, a gente vai trabalhar com a ideia de barreiras estáticas, a barreiras estruturais ou barreiras ingênuas. Não é tão ingênuo assim, nem tão fácil de se construir, mas devido ao avanço tecnológico, de novo, né, a tecnologia, boa parte dessas barreiras elas podem ser sobrepostas, né? Não é tão simples, mas existem situações e agora e cada vez com mais frequência que as barreiras estruturais nem sempre são as mais seguras para garantir as margens de lucro das empresas. Né? E aí o preço limite é um indicador, sim, até ele forma a própria barreira à entrada e é um indicador da existência de barreira à entrada. A gente vou falar aqui sobre o preço limite de forma bem mais didática e um pouquinho mais formal, porque eu vou trabalhar com gráficos. Né? Vamos lá. Bom, para começar a ideia, a gente tem que quebrar em duas coisas o que é concorrência. É muito comum quando a gente questiona sobre concorrência nas empresas,
Você pergunta ao empresário quais são seus concorrentes. Ele vai olhar para um lado, para o outro e vai entender que são os vizinhos dele, os concorrentes mais próximos que ele tem, né? Dentro, às vezes, do mesmo ramo. Não é isso? Mas quem diria, e aí é um exemplo que eu adoro, que a Apple fosse um concorrente forte de uma EMI, né? EMI, que é uma grande empresa da indústria fonográfica. Então, quer dizer, a Apple sendo uma empresa que iria concorrer com a indústria fonográfica, de gravadoras, tal, de música. Bom, há um bom tempo atrás isso poderia ser uma coisa meio estranha, mas aí entra o conceito de concorrência potencial. Concorrência potencial pode vir, o trem pode vir da sua própria indústria, ou pode vir de uma indústria totalmente diferente e pode lhe atropelar. Então essa é a ideia. A concorrência real é aquela que está do seu lado, você olha para um lado, para o outro, consegue identificar empresas similares, e concorrência potencial é aquela que está ali esperando que a margem de lucro do seu negócio, do mercado que você está fazendo parte, da indústria que você faz parte, começa a fazer dinheiro e aí, pum, atrai bastante empresa. Essa ideia também faz parte daquela noção da economia clássica, né? De quando um mercado, uma indústria, os preços estão muito altos, significa que tem lucro extraordinário e isso atrai novas entradas, né? Então essa ideia de concorrência potencial é muito por aí e também está claro no modelo de dinâmica dos oligopólios competitivos de Steindl, né? E do próprio Mário Posses, que tem um ótimo livro, Concorrência em mercados oligopolizados, né? Ele trata sobre isso e mostra exatamente essa questão de como a concorrência potencial pressiona para que as empresas incumbentes, as empresas que já estão instaladas, elas evoluam. Né? Elas evoluam, por isso que é complicado você afirmar que depois de certo tamanho as empresas ficam estagnadas. Não ficam estagnadas exatamente porque você tem ali no encalço das empresas na concorrência, uma concorrência potencial que às vezes as empresas incumbentes instaladas não veem, mas existe. Né? Existe. Um exemplo da época que eu acabei de falar aqui. Bom, sair aqui um pouquinho e voltar a não aparecer e colocar a ideia de concorrência potencial, que é essa que a gente falou, né? Quer dizer, é aquilo que vem e que você às vezes nem espera, certo? É aquele trem que lhe atropela, é aquele soco que pega você desprevenido, como empresário, né? Outro exemplo clássico é o da Kodak, que não apostava de maneira nenhuma nos smartphones ou mesmo nas câmeras digital primeiro, né? Nas câmeras digitais. A Kodak não imaginava que seria atropelada, porque a Kodak foi uma empresa, ela é agora, está se reinventando, mas era uma empresa de produtos químicos, basicamente, de revelação de foto, né? Ela vendia o papel fotossensível, né? Ela vendia todas as emulsões para revelar as fotos a partir da luz que batia no papel e fazia que ele fosse fotossensível. Então, no fundo, não era uma empresa de fotografia, era uma empresa química que vendia as emulsões, o papel quimicamente tratado, etc. E aí ela nunca imaginou que as câmeras digitais poderiam dar o soco, né? Que foi a morte, quase a morte, né? Do ponto de vista do ramo de foto, sim, foi a morte da Kodak. Bom, e aí eu vou colocar agora algumas situações do problema de entrada, né? Alguns elementos, algumas condições que existem para que a gente entenda o que é esse problema da entrada. E é mais ou menos isso mesmo que vocês estão vendo, é uma fila. Então imagine que as empresas estão em fila para entrar naquele mercado, querendo entrar.
o lucro está bom e isso está atraindo empresas. E elas estão se preparando para entrar. Não entram todas de uma vez, essa é a ideia do modelo, mas entram em fila, e essa fila ela tem, obviamente, que existe um custo de entrada, existe um ticket para entrar, né? Então é mais ou menos isso aí que define a situação e os elementos do problema de entrada. Então, o primeiro elemento é as empresas estabelecidas se coordenam para impedir a entrada de quem está querendo chegar na festa, certo? Quem está dentro não quer deixar ninguém entrar, porque se deixar entrar, você tem um aumento da oferta e como a gente sabe, aumento de oferta em determinadas indústrias significa preços menores, diminuindo a receita média ou a receita marginal dos oligopolistas incumbentes, né? Que já estão instalados, das empresas que já estão instaladas. Então, maior oferta reduz receita marginal. Aí o cara não quer, o gestor lá, o executivo, né? O CEO, que está na moda agora dizer, né? Todo mundo é CEO. Então, o CEO, ele não está disposto a permitir a entrada de ninguém. Então, ele vai se organizar para que, com as outras empresas, cada uma vai articular seus preços para impedir a entrada de novas empresas. Então, elas se coordenam para impedir a entrada. Do lado de fora, quem está do lado de fora da festa, na fila de entrada, você vai para a fila porque existe um incentivo à entrada, né? Eu coloquei essa bela caneca de cerveja porque é um belo incentivo para a gente entrar no bar e tomar uma cerveja. Então é mais ou menos isso. Você tem alguma coisa que, na estrutura de incentivo, no caso empresarial, o lucro extraordinário, a renda, tá certo? A renda. A renda é tudo aquilo que está acima do preço médio de mercado. Então, se você é capaz de vender seu produto num preço acima do preço médio de seus concorrentes, você tem renda ali. Então, quando começa aquela indústria a gerar um preço médio, ou ter uma lucratividade, uma taxa de lucro médio acima da lucratividade média da indústria de modo geral, isso atrai novas empresas e que a gente está chamando aí de incentivo à entrada, certo? Outra questão importante é entender o que é entrada. Essa definição é muito importante, que as pessoas confundem entrada com, por exemplo, uma nova empresa que compra outra que já está instalada. Não é isso. Entrada nada mais é do que a instalação de uma nova planta industrial, de uma nova empresa. Então, se eu compro alguma coisa, se a empresa que vai entrar no mercado compra algo que já está instalado, não é nova entrada. Né? A entrada é quando se tem investimento em aumento de oferta naquela indústria, né? Daquele setor de atividade econômica. Então, por exemplo, recentemente, o pessoal do Pão de Açúcar, o grupo Pão de Açúcar, GPA, né? Comprou o Macro. O que é que eles fizeram? Fecharam o Macro. Transferiram tudo. A parcela de mercado do Macro foi para o Açaí, que também é do grupo. Certo? Então, não foi entrada. Né? O Açaí já estava dentro, o Pão de Açúcar já é supermercadista, já estava na... Agora, o que é entrada? A entrada é um atacadista ou um distribuidor de alimentos, que é muito comum, um distribuidor de alimentos que atende ao atacado, ele coloca um novo supermercado, constrói uma nova planta, um novo galpão, uma nova loja de supermercado com uma nova marca. Aí sim é uma nova entrada. Então, só para a gente ter a noção exata do que é entrada e do que não é entrada, né? Bom, se tem entrada, pode ter saída. Que é fechamento, é a saída. A Ford saiu do mercado, né? A Ford saiu no Brasil. Então, isso é saída, certo? Quer dizer, você reduz a capacidade, aquele market share, aquela participação do mercado da empresa que fechou, que saiu, vai ser distribuída pelas empresas que ficaram, que estão instaladas lá. Então, a saída também é um elemento. A gente vai, ao final dessa aula, ela na verdade vai ser dividida em 3 partes, né?
Ao final dela, a gente vai tratar sobre as barreiras à saída. E saída é um elemento também da entrada. Se tiver dificuldade de saída, dependendo do tipo de mercado, não existe entrada. A gente vai conversar isso mais na frente. Bom, colocado esses 4 elementos, né, essas quatro situações para se entender o que é, deixa eu aparecer aqui de novo, para se entender o que barreiras à entrada, a gente tem que entender o que é que de fato constitui a barreira à entrada. Vale a pena a gente entender também quais são os conceitos, né? As definições de barreiras à entrada. Quais definições explicam melhor, né? E aí eu vou recorrer a autores, né? A gente recorre a alguns autores que trabalharam bem esse conceito. O primeiro deles, Joe Bain, que foi o pai da matéria, literalmente, é o cara que pensou, que criou, que começou a questionar e formalizar o modelo estrutura conduta desempenho, junto com o Mason, não em conjunto, mas mais ou menos na mesma época. E o Ben coloca que ele é o cara também das barreiras à entrada, né? E fala das barreiras estruturais, essa que a gente vai trabalhar, basicamente. E ele diz o seguinte: olha, barreira à entrada é a economia de escala, ou seja, tudo aquilo que eu consigo ter lucro extra após a entrada e alguém que vier fazer brigar comigo, vamos dizer assim, de forma mais simples, né? Quem vem brigar comigo aqui nesse mercado, o cara vai ter que comer muito feijão com arroz para poder dar conta daquilo que eu já consegui. Então, eu já consegui minhas economias de escala, meu tamanho, eu tenho meu mercado, e quem vier conseguir vai ter que correr atrás para conseguir. Quem vier brigar comigo vai ter que correr atrás para conseguir isso. Então, essa é a ideia do bem, né? As economias de escala definem as barreiras à entrada para ele. Bom, o Stigler já diz que não é bem assim. Ele diz, olha, com tecnologia eu sobreponho as economias de escala e a gente na economia... Isso bem antes da noção de digital. Um exemplo bem claro, por exemplo, é a indústria siderúrgica. Né? Antigamente, os alto-fornos das indústrias siderúrgicas precisavam de um investimento enorme, precisava de uma escala de produção enorme, né? De aço, quer dizer, eu tinha que ter mercados enormes, por isso que é uma indústria, é um oligopólio concentrado, são poucas empresas no mundo, no mercado de aço, mas alguns países, como a Itália, por exemplo, desenvolveram uma tecnologia em que pequenas empresas podem sobreviver nesse mercado. A tecnologia seria de alto-fornos elétricos, né? Alto-fornos elétricos, que não aqueles alto-fornos a carvão, como era, você consegue fazê-los menor e que poderiam produzir aço da mesma forma, de qualidade às vezes superior. Então, a tecnologia mudando a estrutura de mercado, e aí esse é o ponto que o Stigler fala, olha, barreira no fundo não é só economia de escala, mas principalmente a minha capacidade instalada, que o cara para chegar ele vai ter que pagar, porque se for só por economia de escala, a tecnologia resolve isso. Esse é o ponto em que o Stigler define que são economias de escala. E por fim, Richard Gilbert diz que, olha, se eu chegar primeiro no mercado, eu fico com a parte do leão, com a maior parte das rendas. Eu cobro um preço maior e consigo um volume maior daquele mercado. Depois, se chegar concorrente, eu trabalho de outra forma. Mas isso daí, só em chegar primeiro, ter uma base de clientes e ter uma lucratividade maior, implica que é uma barreira, porque o potencial entrante vai olhar e dizer, poxa, eu tenho que ter um custo parecido com quem está dentro. E isso é difícil, né? Então, aquele lucro pode servir, por exemplo, para subsídio cruzado, para barrar a entrada em alguns mercados, né? Então, tem todo tipo de jogo
aí que as empresas que têm uma lucratividade, que tem caixa, que está bem calçada naquela indústria, podem impedir a entrada simplesmente porque chegou primeiro que as demais. Bom, essa é a visão inicial que a gente pode ter nessa questão de barreiras à entrada, né? E espero que vocês tenham aprendido e conto com vocês na próxima aula, né? Essa visão inicial vai servir de base para que a gente aprenda mais e entenda melhor os próximos conceitos, ok? Aguardo vocês e até a próxima. Tchau, tchau.